A casa estava silenciosa, exceto pelo som das gotas de chuva batendo contra a janela do quarto. Eduardo respirava com dificuldade, os olhos pesados, o corpo fraco. Laura segurava sua mão, mas sua mente estava distante. Ela contava os minutos, os segundos esperando que tudo acabasse. No cofre do escritório, Eduardo murmurou, sua voz fraca como o farfalhar das folhas lá fora. O testamento, abra só depois que eu partir? Laura assentiu com um sorriso forçado. Seu coração, no entanto, pulsava acelerado. Ela já havia conversado com Henrique sobre isso. Eles precisavam saber. Quando Eduardo fechou os olhos para sempre, Laura não chorou, não sentiu dor. Apenas olhou para Henrique, que esperava na porta do quarto, e sussurrou. Está na hora. E então, sem saber, selou seu próprio destino. A tempestade rugia lá fora quando Laura e Henrique caminharam pelo corredor escuro da casa. A morte de Eduardo ainda era recente. Seu corpo jazia no andar de cima coberto por um lençol branco. Mas Laura não sentia remorso. O que a consumia agora era a curiosidade. Tem certeza de que devemos fazer isso agora? Henrique sussurrou, lançando um olhar para trás, como se o espírito de Eduardo ainda rondasse a casa. Agora ou nunca, respondeu Laura firme. Ela pegou a chave do cofre exatamente onde Eduardo havia dito que estaria, na segunda gaveta da escrivaninha de mogno, no escritório. O cofre era pesado, sólido, um símbolo do poder e da fortuna de Eduardo. Com as mãos trêmulas, Laura girou a chave, ouvindo o clique metálico da trava se abrindo. Dentro, havia uma pasta preta. Nenhum dinheiro, nenhuma joia. Apenas um único envelope selado com cera vermelha. Laura trocou um olhar nervoso com Henrique, antes de rasgar o selo e puxar as folhas do testamento. Seus olhos varreram as palavras apressadamente, até que sua respiração falhou. O que foi? Henrique perguntou impaciente. Laura abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Seu rosto estava pálido como a morte. Se você está lendo isso agora, Laura, significa que desobedeceu ao meu último pedido. A frase inicial do testamento era um soco no estômago. O silêncio na sala ficou sufocante. Henrique tomou o papel das mãos dela e continuou a leitura, seu rosto se contorcendo, em incredulidade. Eu sempre soube da sua traição. Sempre soube de você e Henrique. E é por isso que este testamento não é o que você espera. A respiração de Laura acelerou. Seu coração martelava contra o peito. Como Eduardo poderia saber? Eles sempre foram discretos, sempre tomaram cuidado. Henrique virou a página com mãos trêmulas lendo a próxima parte. Você achou que herdaria minha fortuna? Achou que sairia impune? O dinheiro, a casa, os bens. Nada disso é seu. Mas há algo que eu deixei para você, Laura. Algo que você nunca conseguirá apagar. Um trovão ribombou no céu e, no mesmo instante, um segundo envelope caiu do meio das folhas do testamento. Laura hesitou antes de pegá-lo. Seu nome estava escrito à mão com a caligrafia firme de Eduardo. Ela rasgou o papel com dedos trêmulos. Dentro, havia uma única fotografia. Ao olhar para a imagem, Laura sentiu suas pernas fraquejarem. Seus olhos se arregalaram. Sua pele gelou. Isso não pode ser, balbuciou. Henrique pegou a foto das mãos dela e ficou imóvel. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Na fotografia, um homem sorria para a câmera. Mas não era qualquer homem. Era Eduardo. Vivo. E segurava um jornal do dia anterior. O silêncio no escritório era cortante. O papel amarelado do testamento tremia nas mãos de Laura. Henrique, ao seu lado, segurava a fotografia com os olhos fixos na imagem impossível. Eduardo estava ali, vivo, segurando um jornal do dia anterior. Isso é uma montagem? A voz de Laura saiu engasgada. Como ele poderia estar vivo? Henrique murmurou, mas algo dentro dele dizia que Eduardo nunca foi um homem de truques baratos. Se ele tinha planejado isso, havia algo muito mais profundo por trás. A chuva continuava batendo contra as janelas, e um trovão fez a casa estremecer.
O testamento ainda tinha mais páginas, mas Laura não conseguia continuar a leitura. Seus olhos estavam fixos na foto, o coração disparado. Ele está nos enganando, deve ser uma pegadinha. Laura tentou convencer a si mesma, mas sua voz vacilava. Henrique se virou bruscamente e começou a vasculhar o cofre, jogando papéis e pastas para o lado. "O que você está fazendo?" Ela perguntou, tentando controlar o pânico que começava a crescer dentro dela, procurando mais alguma coisa. Se ele deixou essa foto, deve ter mais. Alguma explicação. Mas não havia mais nada no cofre. Apenas aquela foto, aquele testamento e o terrível silêncio da casa. Então, algo os fez congelar. Tum, tum, tum. 3 batidas lentas na porta da entrada. Laura e Henrique se entreolharam, os rostos pálidos. O vento lá fora uivava, e a casa parecia engolida por uma escuridão mais densa do que antes. "Pode ser um dos empregados." Henrique sussurrou, mas nenhum deles ousou se mover. Tum, tum, tum. As batidas vieram novamente, um pouco mais fortes dessa vez. O ar ficou pesado. Laura se obrigou a andar até o corredor, cada passo ecoando pelo piso de madeira. Henrique a seguiu de perto. Quando chegaram à porta, Laura respirou fundo e girou a maçaneta com dedos trêmulos. A porta rangeu ao se abrir. A chuva caía forte do lado de fora, formando poças na varanda, mas não havia ninguém ali, apenas uma caixa preta cuidadosamente colocada sobre o capacho. Laura olhou para os lados, o vento soprando seu cabelo para trás. Nada. Nenhuma alma viva na rua escura. Ela se abaixou e pegou a caixa com mãos geladas. O objeto era pesado. Ao voltar para dentro, trancou a porta rapidamente, como se algo invisível pudesse entrar junto com ela. "O que é isso?" Henrique perguntou, a voz carregada de tensão. Laura colocou a caixa sobre a mesa da sala e abriu devagar. Dentro, havia um relógio de bolso dourado, o mesmo que Eduardo usava todos os dias. Mas o que fez Laura gritar não foi o relógio, foi o bilhete sob ele. "O tempo está acabando, nos vemos em breve." O coração de Laura disparou. Henrique engoliu seco. A casa pareceu se encolher ao redor deles. Eduardo estava morto. Eles tinham certeza disso. Ou tinham. Relógio de bolso dourado tremulava nas mãos trêmulas de Laura. O mesmo relógio que Eduardo sempre levava consigo. O mesmo relógio que ela sabia havia sido enterrado com ele. Henrique pegou o bilhete com dedos hesitantes, seus olhos percorrendo a caligrafia firme e calculada de Eduardo. "Isso não faz sentido," ele murmurou. "Quem poderia ter deixado isso aqui?" Laura olhava para a caixa, para o relógio, para o bilhete. Seu coração martelava. Eduardo sempre fora um homem meticuloso, controlador. Ele não teria deixado nada ao acaso. Se esse testamento era uma armadilha, ela e Henrique haviam caído direto nela. "Ele está brincando com a gente", sussurrou Laura. Henrique apertou os olhos irritado. "Não seja ingênua. Eduardo morreu, Laura. Isso é algum tipo de truque. Alguém está tentando nos assustar." Mas o rosto dela estava pálido. "Nós precisamos abrir aquele túmulo, Henrique." A encarou como se ela tivesse enlouquecido. "Você está ouvindo a si mesma? Isso é loucura." Laura apertou os punhos. "Então me dá outra explicação. Como esse relógio apareceu aqui? Como aquela foto foi tirada? Como ele sabia de tudo?" Henrique não tinha resposta. Engoliu em seco e desviou o olhar. O silêncio entre eles foi quebrado pelo toque estridente do telefone. Laura e Henrique se viraram ao mesmo tempo, os olhos arregalados. A linha fixa da casa quase nunca tocava. O som ecoava pela sala, cada toque parecendo mais alto que o anterior. Laura caminhou lentamente até o aparelho. Sua mão hesitou sobre o fone antes de pegá-lo e levá-lo ao ouvido. "Alô?" Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Do outro lado, apenas estática. Então, um som baixo, algo entre uma respiração e um chiado, e uma única frase. "Você abriu antes do tempo." O telefone escorregou das mãos de Laura e caiu no chão com um baque seco. "Quem era?" Henrique perguntou, os olhos arregalados. Ela olhou para ele, o rosto sem cor. Era ele.
Henrique se aproximou e pegou o telefone colocando-o no ouvido. Nada. Apenas silêncio. Isso é impossível. Laura tremia. Seu corpo inteiro gritava que algo estava errado. Muito errado. Eu preciso ver. Preciso ver com meus próprios olhos. Laura não, mas ela já havia tomado sua decisão. Henrique suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Ele queria sair, dali. Queria esquecer tudo isso. Mas o medo e a curiosidade estavam cravados nele como garras afiadas. Certo? Ele disse por fim. Vamos abrir esse túmulo. A madrugada envolvia o cemitério em um manto de silêncio sepulcral. A chuva havia cessado, mas o cheiro de terra molhada pairava no ar. Laura e Henrique caminhavam entre os túmulos iluminados apenas pela fraca luz de uma lanterna tremeluzente. Cada passo parecia ecoar pelo Campo Santo, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Isso é loucura. Henrique murmurou, olhando ao redor temendo serem vistos. Precisamos ter certeza. Laura respondeu sem desviar o olhar da lápide de Eduardo. O nome dele estava gravado em mármore negro, brilhando sob o luar. Eduardo Almeida, amado esposo e amigo. Descanse. Em paz, paz. Que ironia. Desde sua morte, Eduardo parecia mais presente do que nunca. Henrique pegou a pá que haviam trazido e enfiou na terra úmida. O som surdo do metal contra o solo fez Laura estremecer. Cada montanha de terra retirada era uma nova batida acelerada em seu peito. O tempo passou lentamente. O suor misturava-se com a angústia, então o baque metálico. Henrique parou, ofegante, e encarou Laura. Chegamos, com esforço. Removeram o restante da terra, expondo a tampa de madeira envernizada, o caixão de Eduardo. O medo se espalhava pelo corpo de Laura como veneno. Henrique pegou um pé de cabra e encaixou-o na borda fazendo alavanca. A madeira rangeu. Um cheiro denso escapou da abertura. Mas não era o odor pútrido da morte. Era algo diferente. Algo que fez o estômago de Laura revirar. Henrique forçou, mais uma vez, e a tampa do caixão se abriu completamente. Laura arregalou os olhos. Henrique cambaleou para trás. O caixão estava vazio. Nenhum corpo. Nenhuma mortalha. Apenas um envelope preto repousando solitário no fundo da caixa. O pânico tomou conta de Laura. Ela levou as mãos à boca, sentindo o desespero subir por sua garganta. Isso não pode ser. Sussurrou Henrique, incapaz de acreditar no que via. Laura, com as mãos trêmulas, pegou o envelope. O papel era grosso, caro, e seu nome estava escrito na caligrafia inconfundível de Eduardo. Ela abriu o envelope e puxou uma única folha. Laura, eu avisei para não abrir antes do tempo. Agora, o verdadeiro jogo começou. Você sabe onde me encontrar. Henrique olhou para ela, a respiração irregular. O que ele quer dizer com isso? Laura não respondeu. Ela sabia exatamente onde Eduardo queria que ela fosse. A casa do lago. O lugar onde tudo começou. O lugar onde tudo terminaria. A estrada que levava à casa do lago parecia infinita. O silêncio dentro do carro era tão espesso quanto a escuridão que os cercava. Henrique dirigia com as mãos trêmulas no volante, enquanto Laura mantinha os olhos fixos na estrada, o coração martelando no peito. Ela sabia que Eduardo os estava conduzindo até ali de propósito. Sabia que, de alguma forma, ele tinha planejado cada detalhe. Mas como? Como um homem morto poderia estar movendo as peças desse jogo? Quando finalmente chegaram, a visão da casa trouxe um frio à espinha de Laura. A construção antiga se erguia, às margens do lago escuro, refletida na água como um espectro silencioso. A última vez que estiveram ali, Eduardo ainda estava vivo. Henrique desligou o motor e lançou um olhar hesitante para Laura. Se estivermos caindo em uma armadilha? Ela engoliu seco. Só existe um jeito de descobrir. Com passos hesitantes atravessaram a trilha de pedras que levava à entrada da casa. A porta de madeira estava entreaberta, os convidando a entrar. Laura hesitou antes de empurrá-la. O interior estava escuro,
mas um cheiro familiar tomou conta do ambiente. O perfume amadeirado de Eduardo. Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. Alguém esteve aqui? Henrique sussurrou. Não. Laura corrigiu, com a voz falha. Ele esteve aqui. A sala estava exatamente como se lembravam. Os móveis de couro, a lareira apagada, o bar no canto com garrafas ainda intactas. Mas havia algo diferente. Sobre a mesa de centro, um envelope idêntico ao que encontraram no túmulo. Laura avançou e pegou-o com mãos trêmulas. O nome dela estava escrito na caligrafia impecável de Eduardo. Henrique olhou ao redor, como se esperasse que alguém saltasse das sombras. Laura, talvez devêssemos... Mas ela já havia rasgado o envelope. Dentro, uma única folha de papel. Eu sempre soube, mas você não sabe de tudo. Olhe para a estante. Laura levantou os olhos lentamente. A estante, o móvel de madeira maciça se erguia contra a parede oposta. Livros antigos preenchiam as prateleiras, mas um detalhe chamou sua atenção. Uma fresta, quase imperceptível entre os volumes de capa dura. Ela se aproximou, sentindo a respiração presa na garganta. Com um puxão firme, afastou os livros e encontrou uma pequena porta de ferro. Um cofre. Henrique praguejou baixinho. Mas que diabos! Laura sentiu um aperto no peito. Eduardo havia deixado algo ali para ela. Algo que ele queria que ela visse apenas agora. Seus dedos tocaram o painel digital. Um código. O que poderia ser? Seu aniversário? Não. O casamento? Também não. Foi então que lembrou. O relógio. Com mãos trêmulas, pegou o relógio de bolso que Eduardo havia enviado para ela. Abriu a tampa e viu os números gravados na parte interna. 212. Com o coração disparado, digitou a sequência no painel do cofre. O som mecânico da trava se destravando ecoou pela casa. Laura puxou a porta e viu o que havia dentro. Uma única fita cassete e um gravador. Ela pegou os objetos com as mãos trêmulas, trocando um olhar assustado com Henrique. Vamos ouvir, disse, a voz quase um sussurro. Henrique engoliu em seco e assentiu. Laura colocou a fita no gravador e apertou o play. Então a voz de Eduardo encheu o ambiente. Baixa, calculada. Laura, se você está ouvindo isso, significa que a verdade finalmente veio à tona. E agora, é sua vez de pagar. O sangue de Laura gelou. Henrique ficou imóvel. Eduardo riu baixinho na gravação. Eu sei o que você fez. Sei de tudo. Mas o que você não sabe é que eu fiz algo também. A casa pareceu se encolher ao redor deles. Eduardo estava morto. Mas seu jogo estava longe de acabar. A voz de Eduardo continuava ecoando pelo gravador, preenchendo a casa do lago com uma presença sufocante. Laura, você se achava esperta, não é? Pensou que eu nunca descobriria, mas eu sempre soube. Desde o primeiro olhar furtivo, desde as desculpas vazias. Você e Henrique? Laura sentiu o sangue abandonar seu rosto. Seu corpo estava paralisado enquanto Henrique olhava para o gravador como se aquilo fosse um pesadelo. Eu poderia ter confrontado vocês. Poderia ter feito um escândalo, ter exigido explicações, mas preferi esperar. Preferi planejar. Henrique passou a mão pelos cabelos, suando frio. Isso não pode estar acontecendo. Mas a gravação continuou. Agora vocês devem estar se perguntando. Se ele sabia, por que não fez nada antes? Porque eu queria que chegássemos exatamente até aqui. Queria que vocês sentissem o gosto do medo, como eu senti ao descobrir a traição. A voz de Eduardo se tornou mais grave, mais densa. Mas a questão mais importante é: será que eu realmente morri? Laura engoliu em seco. Henrique se afastou do gravador como se aquilo pudesse mordê-lo. Ah, Laura, como você é previsível. Eu sabia que abriria o testamento antes do tempo. Eu sabia que ficaria desesperada para saber a verdade. Você me decepcionou até no final, mas agora está na hora de descobrir o que realmente aconteceu comigo. Laura trocou um olhar apavorado com Henrique. Isso é loucura. Ela sussurrou. Mas no gravador, Eduardo riu. Uma risada baixa, fria. Vire-se. Laura e Henrique congelaram. O coração de Laura parou por um segundo.
O gravador ficou em silêncio. Apenas o som do vento contra as janelas preenchia a casa. Então, um som de passos veio do andar de cima. Laura agarrou o braço de Henrique, os olhos arregalados. Não pode ser. Henrique puxou uma faca que havia pego na cozinha, o peito subindo e descendo com a respiração acelerada. Passos, lentos, pesados. Descendo a escada. Henrique apontou a faca para a escuridão. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas o ranger da madeira sob o peso de algo. Laura sentiu o coração prestes a explodir. Eduardo estava morto. Ele estava morto. Então, uma silhueta surgiu no topo da escada. Laura prendeu a respiração. A luz fraca revelou um homem de terno escuro, alto. Firme. E segurando um relógio de bolso idêntico ao que Laura havia recebido. Henrique soltou a faca. Seu corpo inteiro tremia. Laura levou as mãos à boca. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não. O homem sorriu. Era Eduardo, vivo. E finalmente ele estava cara a cara com sua esposa traidora. O silêncio na casa do lago era absoluto. Apenas o tic-tac do relógio de bolso quebrava a tensão, cada segundo se arrastando como uma lâmina afiada contra a pele. Laura mal conseguia respirar. Henrique estava imóvel, os olhos arregalados. Mas Eduardo sorria. Ele desceu o último degrau da escada com calma, como se estivesse voltando de um longo sono. Seu terno escuro estava impecável, o olhar calculista como sempre. Sentiram minha falta? Sua voz era fria, carregada de uma ironia cortante. Henrique deu um passo para trás, engolindo em seco. Isso não é possível, sussurrou. Laura finalmente encontrou forças para falar, mas sua voz falhou. Você está morto? Eduardo inclinou a cabeça, como se estivesse realmente considerando aquela afirmação. Morto? Sim, para o mundo. Mas não para vocês. Ele abriu o relógio de bolso, observando os ponteiros. Vocês abriram o testamento antes da hora. Agiram como eu esperava. E agora estamos exatamente onde eu queria que estivéssemos. Henrique fechou os punhos. Você armou tudo isso. Fingiu sua morte. Eduardo soltou um riso baixo. E vocês caíram direitinho. Laura deu um passo à frente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por quê? Por que tudo isso? Por que essa encenação? Eduardo fechou o relógio de bolso com um estalo seco. Seus olhos negros perfuraram os dela. Para que você sentisse na pele o que é ser enganada. Para que provasse do próprio veneno. Laura ofegou. Eu nunca quis que acabasse assim. Eduardo a interrompeu com um gesto. Não. Você nunca quis ser pega. Essa é a diferença. Henrique puxou Laura pelo braço. Não precisamos ouvir isso, vamos sair daqui. Mas Eduardo riu novamente. Ah, Henrique. Sempre tão impulsivo. Não vai a lugar nenhum. Nenhum dos dois vai. O ar na sala ficou pesado. Foi então que Laura percebeu. As portas estavam trancadas. As janelas estavam fechadas. Eles estavam presos com Eduardo. O desespero tomou conta de Henrique. Você não pode nos manter aqui. Isso é sequestro. Eduardo apenas balançou a cabeça. Sequestro? Não, meu caro. Isso é um ajuste de contas. Ele se aproximou de Laura lentamente, os olhos nunca deixando os dela. Você me destruiu, Laura. Mas agora, eu finalmente te quebrei também. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. O que você quer? Eduardo sorriu. Quero que você entenda que nunca esteve no controle. Que desde o momento em que traiu a mim e ao nosso casamento, sua vida deixou de ser sua. Você era minha esposa. E agora, é só uma jogadora que perdeu a última peça. Ele puxou algo. Do bolso, um revólver. O tempo pareceu parar. Henrique empalideceu. Eduardo, não faça isso. Eduardo girou o tambor da arma lentamente. Não se preocupem. Eu não sou um assassino. Sou apenas um homem que queria justiça. Ele colocou a arma sobre a mesa. Um de vocês vai sair vivo desta casa, mas apenas um. Laura sentiu o pavor tomar conta de seu corpo. O quê? Eduardo se afastou. Vocês têm uma escolha, mas o tempo está correndo. O relógio de bolso soou. Tique.
Taque. Henrique olhou para a arma. Laura olhou para Henrique. Eduardo deu um último sorriso. Boa sorte. Então ele saiu pela porta dos fundos, desaparecendo na escuridão da noite e deixando os dois prisioneiros para decidir o próprio destino.